Você já parou para pensar no mistério disso tudo? Como é possível que alguém que viveu há mais de 2000 anos ainda consiga falar com uma nitidez impressionante para problemas que você enfrenta hoje? Não é estranho que uma frase tão curta como "não temas" ou "vinde a mim" consiga tocar mais fundo do que qualquer motivação moderna, cheia de técnicas e passos. É quase como se as palavras dele carregassem um tipo de vida própria, uma energia que atravessa o tempo e vai direto para o ponto exato onde você mais precisa de clareza. E o mais interessante é que isso não acontece por acaso. Existe uma razão pela qual as palavras de Cristo não envelhecem. Existe algo nelas que parece ativar partes da alma que todo mundo tenta ignorar, mas que nunca param de pedir atenção. A verdade é que todos nós carregamos perguntas silenciosas. O que eu faço agora? Por que isso aconteceu comigo? Como eu continuo quando estou cansado por dentro? Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele ainda fala comigo? Essas perguntas não aparecem de uma vez. Elas crescem aos poucos. Crescem quando alguém decepciona. Crescem quando a vida aperta. Crescem quando algo dentro de nós quer fé, mas também quer respostas. E é exatamente nesse ponto que as palavras de Jesus entram com uma força diferente. Não para julgar ou para acusar, mas para revelar o que está escondido por trás dessa confusão que às vezes parece que ninguém entende. Pesquisadores da linguagem dizem que mensagens construídas em forma de histórias e imagens ativam áreas profundas do cérebro ligadas à memória emocional. E isso explica por que as parábolas de Jesus não eram apenas histórias bonitas. Elas eram mecanismos que ajudavam as pessoas a enxergar verdades que não conseguiriam entender se ele falasse de forma direta. Quando Jesus falava sobre sementes, sobre luz, sobre portas, sobre caminhos estreitos, ele estava acessando um tipo de compreensão emocional que faz a mente e o coração trabalharem juntos. Esse estilo de ensino hoje é considerado pela neurociência como uma das formas mais eficazes de transformação comportamental. É quase um treinamento interno que faz a pessoa perceber coisas que antes estavam cobertas por medo, desânimo ou distração. E talvez seja por isso que você sente algo diferente quando escuta certas frases de Cristo, porque elas não ficam apenas na superfície. Elas mexem em pensamentos profundos. Elas trazem à tona dores que você tenta esconder e, ao mesmo tempo, apontam para uma solução que parece maior do que você. Elas lembram que não importa o quão bagunçada sua vida esteja, ainda existe um lugar dentro de você que reconhece a voz de Deus quando a ouve. Mesmo que você não tenha percebido isso conscientemente, mesmo que você ache que está distante, mesmo que você esteja tentando acreditar enquanto luta para não desmoronar. E existe um detalhe muito importante que quase ninguém comenta. Quanto mais alguém está emocionalmente carregado, mais sensível ela fica a mensagens que trazem sentido. Estudos mostram que quando uma pessoa está ansiosa ou sobrecarregada, o cérebro busca automaticamente palavras que criem sensação de direção. E é exatamente isso que Jesus oferece quando fala. Ele não dá respostas rápidas. Ele oferece caminhos. Ele não entrega atalhos. Ele oferece clareza. Ele não promete que você nunca vai enfrentar problemas. Ele promete que você não vai enfrentá-los sozinho. Isso explica por que tantas pessoas dizem que se sentem vistas quando leem ou escutam algo que ele disse. Porque Jesus não falava apenas para o mundo exterior. Ele falava para o mundo interior que cada um carrega e tenta entender. E aqui tem algo que pode mudar completamente a forma como você vai assistir o restante deste vídeo. As palavras dele não foram escritas para pessoas perfeitas. Foram escritas para pessoas cansadas, machucadas, perdidas, cheias de dúvidas e com a sensação de que precisam de ajuda, mas nem sabem por onde começar. Pessoas como eu e como você, pessoas que tentam carregar tudo sozinhas, pessoas que se cobram demais, pessoas que buscam Deus, mas também precisam de cura emocional, pessoas que querem paz, mas vivem cercadas de pressão, pessoas que não querem apenas ouvir algo bonito,
querem ouvir algo verdadeiro, algo que faça sentido, algo que transforme. E é por isso que nós estamos começando este vídeo com um mergulho nessa pergunta. O que faz as palavras de Cristo serem tão poderosas? Não é só espiritualidade, não é só fé, não é só motivação. É a combinação perfeita de verdade emocional, sabedoria eterna e compreensão profunda da alma humana. E quando você junta tudo isso, não importa quanto tempo se passou, as palavras continuam funcionando, continuam iluminando, continuam curando, continuam despertando, continuam chamando você para um lugar onde a paz faz sentido e onde a presença de Deus se torna real de um jeito que não depende da sua força, mas da força dele. Se você sentir algo durante este vídeo, mesmo que seja apenas um pequeno toque no coração, preste atenção nisso, porque talvez seja justamente por aí que Deus quer começar a falar com você hoje. Agora que você está preparado, vamos para a próxima parte, onde vamos entrar nas parábolas de Jesus e descobrir por que elas escondem respostas para desafios que você talvez esteja enfrentando agora. Quando Jesus começava uma parábola, ele não estava simplesmente contando uma história, ele estava abrindo uma porta para dentro da mente, da alma e das emoções das pessoas. E talvez você nunca tenha percebido, mas existe um motivo pelo qual ele escolhia ensinar assim. A ciência já entende que o cérebro aprende muito mais rápido quando recebe informações em formato de narrativa. Histórias ativam regiões responsáveis por interpretação, memória, empatia e tomada de decisão. Quando Jesus falava sobre sementes, campos, moedas, pescadores ou pastores, ele estava usando elementos simples para revelar verdades profundas que ficariam gravadas, não apenas na mente, mas no coração. Por isso as parábolas atravessam séculos e continuam fazendo sentido para você hoje. Vamos começar com uma das mais conhecidas e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. A parábola do semeador. À primeira vista, parece apenas um relato sobre sementes caindo em solos diferentes. Mas quando Jesus explica, ele mostra que este não é apenas um texto sobre agricultura espiritual. É uma fotografia da vida interna de cada pessoa. O solo duro representa o coração que já apanhou tanto que ficou resistente. A pessoa escuta algo de Deus, mas não entra. O solo raso representa aquele entusiasmo momentâneo que muita gente sente quando está inspirada, mas que desaparece quando os problemas chegam. Já os espinhos representam os excessos da vida moderna. A ansiedade, o medo, a comparação, a exaustão, o acúmulo de tarefas que sufocam tudo que Deus tenta plantar. E o solo bom não representa a perfeição, mas receptividade. Representa aquele momento raro em que você está vulnerável o suficiente para deixar Deus falar, mas ao mesmo tempo firme o suficiente para deixar aquilo criar raízes. Essa parábola mostra que a questão nunca foi a semente. A questão sempre foi o solo. E essa percepção já é um convite para você avaliar que tipo de solo tem sido seu interior nos últimos dias. Outra parábola que tem um impacto gigantesco é a do bom samaritano. Essa história é tão forte que até quem não acredita em nada já ouviu falar. Mas aqui existe um detalhe que muitas pessoas não notam. Jesus não estava apenas ensinando a ajudar o próximo. Ele estava desafiando toda a lógica da época. O homem caído no caminho representa o ser humano quebrado, machucado, sem forças. O sacerdote e o levita representam o ritual sem compaixão. Eles tinham aparência de espiritualidade, mas não tinham amor prático. O samaritano, que era considerado desprezível pelos judeus, é justamente o que para e ajuda. Jesus escolheu alguém que a sociedade desprezava para ser o exemplo de amor verdadeiro. Isso é radical. Isso quebra preconceitos. Isso ensina que amor não é título, é atitude. E isso continua extremamente atual, porque hoje ainda existe muita gente que veste aparência de fé, mas passa direto por quem está caído. E existe muita gente que acha que não vale nada, mas é justamente quem Deus usa
para curar outros. Agora vamos para a parábola da ovelha perdida, uma das mais delicadas e emocionantes. Nela, Jesus revela algo que vai contra toda a lógica humana. O pastor deixa 99 ovelhas para procurar apenas uma. Isso parece irracional, mas é justamente esse o ponto. A graça não segue matemática, a graça segue valor. Para Deus, uma pessoa quebrada, perdida ou afastada tem o mesmo valor que uma multidão. Essa parábola mexe tanto com o coração porque ela destrói a ideia de que você precisa estar perfeito para ser procurado por Deus. Jesus deixa claro que ele vai atrás de quem está longe. Ele se importa com quem se afastou. Ele vê quem está machucado. E talvez você esteja incluído nisso sem perceber. Talvez você seja essa ovelha que se sente longe, mas não deixou de ser amada. A psicologia moderna já mostrou que quando uma pessoa sente que é vista e valorizada, sua capacidade de se recuperar emocionalmente aumenta de forma impressionante. Jesus sabia disso muito antes da ciência explicar. Quando juntamos essas 3 parábolas, percebemos um padrão. Jesus não fala sobre conceitos abstratos. Ele fala sobre realidades internas que todos nós vivemos. O coração endurecido, o entusiasmo que não resiste ao peso do dia, a vida sufocada por preocupações, a culpa e o medo que fazem a pessoa se sentir indigna do amor de Deus, o julgamento silencioso que machuca, o valor que às vezes você não acredita que tem. Tudo isso está dentro dessas histórias, e por isso elas continuam tão fortes. Não são apenas lições espirituais, são mapas da alma humana. São espelhos que mostram não só quem você é, mas quem Deus está chamando você para ser. E talvez o mais importante seja entender que as parábolas nunca foram feitas para serem apenas lidas. Elas foram feitas para serem vividas, para serem digeridas aos poucos, para serem repetidas até que façam sentido nas suas decisões, para que transformem atitudes sem você perceber. E é isso que vamos fazer daqui para frente. Porque agora que você entendeu o poder das parábolas, está pronto para mergulhar nas palavras diretas de Jesus que mudam o interior de uma pessoa por completo. Se você sentiu que alguma dessas histórias falou com você, continue comigo. Porque na próxima parte, nós vamos entrar em frases de Jesus que carregam força suficiente para realinhar pensamentos e curar feridas profundas que talvez você não tenha contado para ninguém. Quando Jesus falava de forma direta, sem parábolas, era como se ele tocasse nos pontos mais profundos da alma humana com uma precisão que desafia qualquer explicação lógica. Existem frases curtas de Cristo que carregam mais transformação do que muitos livros inteiros. E talvez você já tenha percebido isso. Às vezes uma única frase dele entra como um raio de luz onde a mente está escura. Abre um espaço dentro do peito e revela algo que você não conseguia enxergar. E é impressionante como ele fazia isso usando tão poucas palavras. Hoje nós entendemos que frases simples ativam mecanismos mentais de foco, clareza e tomada de decisão, algo que a psicologia chama de interrupção cognitiva. Em outras palavras, Jesus falava de um jeito que desmontava pensamentos confusos e criava um caminho claro para a ação. Uma das frases mais poderosas é a famosa "não temas". Parece simples, mas não é. Estudos mostram que quando uma pessoa recebe uma mensagem de segurança, a amígdala no cérebro, responsável por ativar respostas de medo, reduz sua atividade. Isso significa que palavras de segurança têm impacto fisiológico real. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo quando repetia essa mensagem para pessoas que viviam cercadas de incertezas. Ele não estava apenas dando coragem, ele estava reprogramando medo. Ele estava devolvendo o controle emocional para pessoas que não tinham mais forças. E muitas vezes nós precisamos ouvir isso hoje da mesma forma. Não temas não significa que o problema vai desaparecer de imediato. Significa que você não precisa enfrentá-lo paralisado.
Outra frase transformadora é: venha e siga-me. Esse convite mexe com algo mais profundo do que obediência. É um chamado para a direção. É um pedido para sair da estagnação. É quase como se Jesus dissesse: eu sei que você está perdido, mas eu sei o caminho. E quando alguém toma uma decisão de seguir, mesmo que seja internamente, o cérebro ativa áreas ligadas ao comprometimento. A pessoa começa a agir diferente porque agora existe um foco. Seguir a Cristo não é apenas uma escolha espiritual. É uma reorganização mental que coloca o coração em movimento novamente. E agora, entramos no Sermão da Montanha, um dos momentos mais intensos do ministério de Jesus. Ali, ele não estava apenas pregando. Ele estava revelando um código de mentalidade completamente diferente do mundo. Quando ele diz: bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele não está incentivando o sofrimento. Ele está validando emoções. A psicologia moderna já sabe que permitir a dor é um passo essencial para a cura emocional. Jesus estava séculos à frente ao ensinar que existe propósito nas lágrimas, que existe consolo vindo de Deus, e que vulnerabilidade não é fraqueza, mas abertura para transformação. Esse ensino cura pessoas até hoje, porque tira o peso da obrigação de ser forte o tempo todo. Outra palavra poderosa é o ensino sobre o perdão. Perdoai 70 vezes 7. Isso não é matemática, isso é libertação. Guardar mágoa ativa regiões do cérebro ligadas ao estresse e ao cortisol. Já o perdão ativa áreas ligadas à calma, regulação emocional e até empatia. Jesus não pediu para você perdoar porque quem te feriu merece. Ele pediu para você perdoar porque você merece descanso. Perdoar não é concordar com o erro. É cortar a corrente que te prende ao passado. É deixar de carregar um peso emocional que estava destruindo sua paz silenciosamente. É recuperar sua energia mental. É começar a viver. E isso é tão profundo que muita gente só percebe o quanto está presa quando finalmente solta. Mas talvez uma das palavras mais curadoras de Jesus seja: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa frase é um dos convites mais revolucionários porque não coloca barreiras. Ele não diz: venham os fortes, venham os perfeitos, venham os que nunca vacilaram. Ele diz: venham os cansados, venham os sobrecarregados, venham os que estão no limite. Se hoje você sente que está segurando tudo sozinho, essa frase é para você. A neurociência mostra que quando alguém se sente acolhido, o sistema nervoso se regula e o corpo relaxa. Jesus oferece exatamente isso. Ele não está pedindo mais peso. Ele está oferecendo descanso. Ele está dizendo que você não precisa ser o herói da sua própria vida. Você só precisa vir. E existe outra frase que carrega uma delicadeza impressionante. A tua fé te salvou. Jesus dizia isso para pessoas quebradas, doentes, rejeitadas, invisíveis. Pessoas que ninguém valorizava. Ele não dizia isso para elogiar religiosidade. Ele dizia para restaurar identidade. Ele estava dizendo: você vale. Você pode. Você tem fé dentro de você mesmo quando pensa que não tem nada. E isso mudava completamente a forma como essas pessoas se enxergavam. Hoje sabemos que crenças internas moldam comportamento. Quando alguém acredita que Deus está com ela, o corpo responde com mais força, a mente responde com mais coragem e o coração responde com mais esperança. Cada uma dessas palavras de Jesus é como uma chave que abre portas internas que você nem sabia que estavam trancadas. Elas tocam o medo, a culpa, o cansaço, a dor, a dúvida, a identidade. Elas curam o que ninguém vê. Elas dão sentido ao que parecia impossível. Elas devolvem esperança. Elas devolvem direção. Elas devolvem vida. E agora que você entendeu a profundidade dessas palavras diretas, na próxima parte, vamos entrar nos ensinamentos que mudam atitudes e decisões. Ensinos de Jesus que não apenas inspiram, mas transformam o jeito que você vive, se relaciona
escolhe e enfrenta cada dia. Se você continuar comigo, vai perceber que talvez a chave que você estava procurando esteja exatamente na próxima parte. Agora que já mergulhamos nas parábolas e nas palavras diretas de Jesus, chegou o momento de entrar em algo que mexe profundamente com a vida real: as decisões. Porque no fim das contas, tudo o que Jesus ensinou não serve apenas para emocionar ou inspirar. Serve para transformar escolhas, para reorganizar prioridades, para ajustar comportamentos, para mudar rumos. E é aqui que muitas pessoas descobrem que seguir Cristo não é apenas acreditar em algo, é aprender a viver de um jeito que parece completamente contrário ao sistema do mundo. Uma lógica invertida que, quando finalmente entendida, produz paz, clareza e propósito como nada mais consegue produzir. Uma das características mais marcantes dos ensinamentos de Jesus é a inversão de valores. Ele diz que quem perde ganha, quem serve lidera, quem se humilha é exaltado. Isso desafia a cultura moderna que ensina que vitória vem da competição, reconhecimento vem da força e sucesso vem da superioridade. Só que quando você olha mais de perto, percebe que a lógica do reino é profundamente verdadeira. Quem tenta controlar tudo acaba esgotado. Quem vive para ser servido acaba sozinho. Quem constrói a vida só sobre imagem perde o que realmente importa. Jesus ensina que grandeza não é posição, é postura. E quando alguém decide viver com essa visão, o coração se alinha de um jeito que nenhuma conquista material consegue oferecer. Outro ensino extremamente desafiador é o chamado para amar os inimigos e orar por quem nos feriu. À primeira vista, isso parece impossível, mas aqui existe algo muito profundo. A neurociência mostra que quando alguém guarda ressentimento, o cérebro permanece em estado de alerta. O corpo produz mais cortisol. A pessoa se desgasta mentalmente, mesmo sem perceber. Quando Jesus pede para você orar por quem te feriu, ele não está defendendo o erro de ninguém. Ele está protegendo você. Ele está impedindo que o veneno do ódio intoxique sua alma. Orar por quem te machucou não diminui a dor, mas quebra o poder da dor sobre sua vida. É libertação emocional e espiritual ao mesmo tempo. E quando uma pessoa se liberta por dentro, suas escolhas se tornam mais leves e coerentes. Jesus também ensina a viver com mentalidade de abundância. E um dos exemplos mais fortes disso é a multiplicação dos pães. Não se trata apenas de um milagre físico, é um ensinamento mental e espiritual profundo. A lógica humana olha para o pouco e diz falta. A lógica de Cristo olha para o pouco e diz entrega. E quando você entrega, algo se multiplica. Às vezes é paz, às vezes é direção, às vezes é provisão real. Hoje sabemos que o cérebro reage de forma diferente quando alguém vive com foco na gratidão e não na escassez. A gratidão estimula sensações de segurança, reduz a ansiedade e abre espaço para decisões mais equilibradas. Jesus estava ensinando a viver com olhos que percebem possibilidades onde outros veem limites. Isso muda completamente a forma de enfrentar desafios. Outro ensinamento extremamente prático é quando Jesus diz que seu sim seja sim e seu não seja não. Isso parece simples, mas é revolucionário. Estudos sobre tomada de decisão mostram que quando alguém não estabelece limites claros, o cérebro entra em sobrecarga. A pessoa perde energia mental tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. Jesus ensina a assertividade de um jeito direto, sincero e leve. Ele está dizendo que integridade e clareza aliviam o peso emocional. Quando você aprende a dizer sim com convicção e não com paz, sua vida fica mais organizada. Você evita confusões. Você evita desgastes. Você evita pessoas manipuladoras. Você protege o que Deus está construindo dentro de você. E existe um dos ensinamentos mais profundos de Cristo, que talvez seja o que mais confronta a nós mesmos. Quando ele fala que a verdadeira transformação começa dentro e não fora. Ele revela que a raiz de cada atitude está no coração.
A ciência confirma isso ao afirmar que comportamentos são reflexos de crenças internas. Jesus já dizia isso há séculos. Ele explicava que antes de mudar ações, é preciso mudar intenções. Antes de mudar hábitos, é preciso mudar pensamentos. Antes de tentar parecer melhor, é preciso ser sincero com Deus sobre o que está quebrado lá dentro. E quando esse interior é transformado, o comportamento externo se torna apenas consequência. Esses ensinamentos são como chaves espirituais e emocionais que abrem portas que estavam trancadas há anos. Eles ensinam que você não precisa vencer pelas armas do mundo. Você vence pela paz, pela firmeza, pela sinceridade, pelo perdão, pela sabedoria e pela presença de Deus. Vence quando perde o medo de não controlar tudo. Vence quando entende que servir não diminui ninguém, apenas amadurece. Vence quando descobre que amor não é fraqueza, é força que liberta. Vence quando finalmente decide viver de um jeito que faça sentido para sua alma, não apenas para impressionar os outros. E agora que você já entendeu como os ensinamentos de Jesus mudam atitudes e decisões, chegou o momento de ir para a parte final. A conclusão que amarra tudo, que transforma tudo e que te mostra como aplicar essas palavras na prática, todos os dias, de um jeito simples, profundo e real. Continue comigo, porque a próxima parte pode ser exatamente o que você estava precisando ouvir há muito tempo. Agora que percorremos as parábolas, as palavras diretas de Jesus e os ensinamentos que transformam decisões, chegou o momento mais importante desse vídeo. Porque conhecimento sem aplicação vira apenas lembrança. Mas quando você pega o que Jesus disse e coloca no dia a dia, até detalhes pequenos começam a mudar. A mente muda, o coração muda, a forma de reagir muda. E a vida inteira começa a caminhar em uma direção diferente. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você tem luz para caminhar, mesmo quando o caminho está escuro. Vamos recapitular algumas chaves espirituais que Jesus deixou e que você pode ter sentido ecoando dentro de você. A parábola do semeador mostrou que a questão nunca foi a semente, foi sempre o solo. Isso quer dizer que quando você prepara seu interior, mesmo pequenas palavras de Deus produzem grandes mudanças. A parábola do bom samaritano mostrou que amor verdadeiro não é teoria, é atitude com coragem, que pessoas improváveis podem ser instrumentos de cura, e que você também pode ser essa pessoa. A parábola da ovelha perdida revelou que Deus não te mede pelo quanto você acerta, mas pelo quanto você ainda é valioso para Ele, mesmo quando está distante. Isso por si só já cura uma parte da alma que muitas vezes carrega a culpa em silêncio. E quando olhamos para as palavras diretas de Jesus, percebemos que Ele não estava apenas instruindo, Ele estava curando. Não temas, acalma o medo. Venha e siga-me, reorganiza a direção. Bem-aventurados os que choram, valida emoções que você talvez tenha escondido. A tua fé te salvou, devolve identidade e valor. Vinde a mim, os cansados, oferece descanso mental e espiritual, que muita gente tenta encontrar em lugares errados. E quando juntamos tudo isso, percebemos que as palavras dele são mais do que mensagens, são remédios para a alma. Mas tudo isso só gera transformação verdadeira quando você aplica no cotidiano. E talvez você esteja se perguntando como eu faço isso na prática. E a resposta é mais simples do que parece. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre pequenas escolhas que criam grandes mudanças. Por exemplo, se você está ansioso, repita a frase "não temas" durante o dia, não como superstição, mas como lembrete de que Deus está no controle. Estudos mostram que repetir frases de segurança regula o sistema nervoso e diminui respostas de estresse. Quando Jesus disse isso, ele já estava oferecendo algo que cura por dentro. Outra aplicação prática é dedicar alguns minutos do seu dia para meditar em uma parábola. 5 minutos são suficientes para o cérebro começar a reorganizar padrões de pensamento.
Você pode lembrar da ovelha perdida quando se sentir distante. Pode lembrar do bom samaritano quando se sentir indiferente. Pode lembrar do semeador quando perceber que suas preocupações estão sufocando sua fé. Esses pequenos momentos de reflexão criam força interior mesmo quando o mundo externo está bagunçado. A fé não cresce no barulho, ela cresce no silêncio em que você deixa Deus falar. E tem algo mais profundo aqui. Quando você começa a viver o que Jesus ensinou, não é só sua espiritualidade que muda. Sua saúde emocional muda, suas relações mudam, sua capacidade de lidar com pressão aumenta, sua visão de futuro se alinha. Você começa a experimentar algo que a Bíblia descreve como paz que excede entendimento. É aquela sensação de que algo dentro de você está firme, mesmo quando tudo ao redor está em movimento. É uma estabilidade que não vem da circunstância, mas da presença de Deus dentro de você. E talvez você esteja sentindo algo agora. Uma sensação de que Deus está falando com você. Uma lembrança emocional de algo que você precisa entregar. Uma confirmação de algo que você precisa mudar. Um peso que você precisa soltar. Isso não é coincidência. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando algo do que Jesus falou toca seu coração, é porque Deus está te chamando para perto. Não é pressão, não é cobrança, é convite. E convites de Deus sempre carregam amor. Por isso, antes de encerrar, aqui vai um chamado espiritual. Não para você se tornar perfeito. Não para você se tornar religioso, mas para você permitir que Deus realmente fale com você, para você dar espaço para que essas palavras produzam frutos na sua vida, para você deixar Jesus guiar suas emoções, suas decisões, seus relacionamentos e seus próximos passos, porque Ele não quer apenas te inspirar, Ele quer caminhar com você, Ele quer curar você, Ele quer dar direção para você, Ele quer te lembrar todos os dias que você não está sozinho. Se hoje você está cansado, venha. Se está confuso, venha. Se está machucado, venha. Se está buscando respostas, venha. Se sente que perdeu algo, venha. Se sente que perdeu a si mesmo, venha também. Jesus não espera você melhorar para te receber. Ele te recebe para te melhorar. E isso muda tudo. A jornada espiritual não começa quando você está pronto. Ela começa quando você está disposto. E assim, nós concluímos este vídeo com uma certeza. As palavras de Cristo não foram ditas apenas para o mundo antigo. Foram ditas para pessoas reais, com dores reais, vivendo dias difíceis, assim como você. Foram ditas para iluminar caminhos, para restaurar identidades, para curar o que ninguém vê. E se você permitir, elas vão continuar encontrando espaço no seu coração. Não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida.